Olá a todos! É com muito prazer que recebemos vocês no Vital. Estamos aqui para compartilhar o projeto da Mostra Cultural, que este ano traz como tema central diversidade cultural e direitos humanos, a arte de compreender cada um segundo a sua individualidade. Pensando nessa temática, as turmas do quarto ano refletiram sobre quem são as pessoas que deram vida ao bairro Butantã. Vamos ver o que os nossos alunos têm para nos contar? Olá, famílias! Na busca de conhecer e perceber quem são as pessoas do presente e do passado que deram vida ao bairro do nosso colégio, o Butantã, nossos alunos se envolveram em ações que tinham como intuito a valorização do espaço em que vivemos, identificando nossa diversidade cultural, os direitos humanos e como os serviços públicos são utilizados pela população. Para isso, cada turma explorou uma área específica, dando vida ao nosso projeto. Entre as seguintes temáticas: interagir com o espaço, transformações do espaço, pessoas que marcaram a formação do bairro do Butantã e dicas de turismo, o quarto ano se focou seu olhar em quem foram e quem são as pessoas que construíram esse lugar. Agora, vamos contar para vocês das descobertas feitas nesse processo. Vamos lá? Pensando no que nós estudamos sobre o bairro do Butantã, as características de um bairro rural ou de um bairro urbanizado, as características desse bairro antigamente e atualmente, João, o que você consegue me dizer sobre o bairro do Butantã? O Butantã antigamente era uma parte mais rural, mas ao longo do tempo ele começou a se urbanizar. E com essa urbanização vieram as máquinas, os prédios, mas mesmo assim o Butantã ele é uma parte mais com casas. E ele não deixou de tirar as árvores, ele tentou deixar o máximo possível a natureza. Nós estudamos também sobre os serviços públicos, principalmente aqueles que estão disponíveis aqui no bairro. Anne, o que você destacaria para mim sobre os serviços públicos? Bem, eu destacaria o próprio Instituto Butantã e, como o João falou, também temos bastantes áreas verdes. A gente tem praças como a Praça do Relógio e a Praça Elis Regina. A gente também tem a Casa da Cultura e outros lugares públicos. Bom, nós falamos dos serviços públicos, sim, existem vários, mas o que são os serviços públicos? Como é que isso funciona? Leonardo, você consegue explicar para a gente? Os serviços públicos você não paga diretamente, você pode entrar e todo mundo pode entrar. Só que você vai ter que pagar os impostos, no caso já é pago com os impostos. Eu sei que nas aulas de informática vocês trabalharam com o Google Maps e fizeram um tour virtual aqui pelo Butantã. Catarina, fala para mim, o que você consegue destacar com relação às ruas do bairro, aos comércios, às casas? O que você percebeu? Eu também percebi, olhando o Google Maps nas aulas de informática, que essa questão de residencial e comercial, tipo, a gente tem ruas só residenciais, tem ruas só comerciais, também tem avenidas misturadas com os dois. Então, tipo, você vai num lugar, você pode assistir a conversa, você pode achar residência, você tem várias coisas. Às vezes eles estão num lugar único, às vezes eles estão misturados, depende do lugar que você vai. Essa diversidade entre os dois é uma coisa muito legal do Butantã. Os nossos alunos estudaram os períodos históricos do Butantã. Esse grupo estudou o primeiro marco histórico desse bairro. Vocês podem contar para a gente o que foi que vocês estudaram e como esse fato histórico marcou a história desse local? Nós estamos aprendendo sobre o período entre 1600 e nós estamos aprendendo sobre o primeiro engenho de cana-de-açúcar de São Paulo. O Afonso Sardinha plantou uma cana-de-açúcar que valia muito dinheiro para aquela época. Os portugueses começaram a plantar a cana-de-açúcar no interior porque os franceses estavam indo por lá. Aí eles plantaram lá para mostrar que lá os territórios já era deles para os franceses não poderem invadir. É que a cana-de-açúcar varia muito lucro e atrai pessoas. As pessoas, elas precisam de moradias, de alimento, de roupas. E isso atrai comércio.
Quem trabalhava lá eram os escravos e eles eram sequestrados e forçados a virem da África até o Brasil. A vida deles era muito difícil. Eles eram tratados seriamente como animais. Uma parte dos nossos estudos foi sobre o Instituto Butantan, sobre quando esse instituto veio para este local. Aliás, ele nem tinha esse nome na época. Conta pra gente um pouquinho como é que foi, o que estava acontecendo e como é que foi a vinda desse instituto. Em 1901 foi criado o Instituto Bacteriológico. A peste bubônica começou na Europa e os europeus veio por navios no Porto de Santos e teve uma crise de peste bubônica lá. E aqui em São Paulo, aqui no bairro, que agora é o bairro Butantã, que antes não tinha esse nome, falaram que para fazer um laboratório de pesquisa para fazer uma vacina para não ter mais peste bubônica. Nessa época, aconteceu a Lei Áurea. Por conta disso, acabou a escravidão. Então, imigrantes europeus vieram aqui para o Brasil e atracaram no Porto de Santos. E junto com os navios vieram os ratos, que transmitiram essa doença pelo Porto de Santos e depois se espalhando por todo o Brasil. Eles transmitiram principalmente no Porto de Santos porque é lá que eles chegaram. Bom, nós já vimos um pouquinho sobre o primeiro engenho de cana-de-açúcar de São Paulo, que foi instituído aqui no Butantã. Depois vimos sobre o Instituto Bacteriológico, que acabou virando o Instituto Butantã, um marco aqui do bairro. E agora a gente vai tratar de um assunto que é quando esse espaço realmente começou a ter cara de bairro, que foi a urbanização desse espaço. Contem pra gente como é que se deu esse processo, quem fez isso, como foi? A venda de terrenos da família Vela de Medeiros para City Melhoramentos entre 1915 a 1930. A City Melhoramentos comprava os terrenos, as fazendas, loteavam e urbanizavam. Os planos eram realizar uma urbanização em Curitiba, mas a prefeitura de Curitiba acabou não gostando e eles vieram para São Paulo. Assim a City urbanizou outros locais e o Butantã seria um bairro operário. A vantagem que eles tinham é que eles ofereciam tijolos e plantas grátis para quem comprasse os terrenos. Outro ponto bastante importante da história do Butantã é o Jockey Club. Mas a gente tem algumas coisas que nem todo mundo entende. Nós temos o Jockey Club de São Paulo e o Parque Chácara Jockey. Será que é a mesma coisa? Será que não é? São dois lugares diferentes? São o mesmo local? Esse grupo pesquisou isso, estudou e vai explicar para a gente. A gente apresentará a compra da Chácara do Ferreira nos anos 40. O Parque Chácara Jockey era a antiga Chácara do Ferreira. Já o Jockey Club é onde acontecem as corridas dos cavalos atualmente. A distância entre esses dois locais são de 6,3 quilômetros e de uma outra rota são 7,4 quilômetros. O Parque Chácara Jockey antigamente era usado para treinar cavalos. Ele virou o Parque Chácara Jockey porque como eles estavam devendo muito IPTU, o governo adquiriu o terreno deles. Agora é um parque municipal e um espaço público. Esse é o Jockey Club antigamente e esse é o atual. Esse aqui era a corrida de cavalos antigamente e esse é a corrida de cavalos atualmente. E para finalizar, a gente não podia deixar de estudar e pesquisar um pouco sobre a comunidade de São Remo, a Vila São Remo, que tem uma ligação importantíssima com uma universidade importante desse estado. O que vocês pesquisaram sobre isso? Nós pesquisamos sobre a formação da Vila São Remo e um pouco da USP na década de 60. Essas duas coisas estão relacionadas, pois vários trabalhadores migraram do Nordeste para trabalhar na construção da USP. O migrante é uma pessoa que mudou de estado no mesmo país. Esses trabalhadores decidiram ficar, pois ou eles voltavam para o Nordeste para passar dificuldades, ou eles ficavam aqui em São Paulo
para ter outros empregos para trabalhar. Todo lugar está repleto de vínculos afetivos, de relações históricas, econômicas, sociais e naturais. Estudar e conhecer o lugar onde vivemos significa compreender as relações que ali acontecem e reconhecer os espaços disponíveis. Também é uma oportunidade para valorizarmos a diversidade cultural e os direitos humanos intrínsecos. E você? Gostou de conhecer o Butantã? Assim, terminamos a apresentação do nosso projeto da Mostra Cultural 2021. Mas deixamos aqui o convite para que apreciem todos os trabalhos clicando nos links abaixo. Até a próxima!